Hoje eu quero te lembrar de algo poderoso. Jesus conhece cada detalhe da sua vida. Ele sabe das dores escondidas, das batalhas silenciosas e das situações que parecem não ter solução. Assim como ele entrou na casa de Pedro e viu a sogra enferma, ele também entra na sua história hoje. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. E onde ele chega, a cura acontece. O impossível se torna possível e o milagre se manifesta. Abra o coração, porque essa palavra não é por acaso. Ela é para você. E se você tem enfrentado momentos de dificuldades, saiba, o mesmo Jesus que curou naquela casa está presente aí, agora, ao seu lado. Ele toma pela mão, levanta, renova e restaura. Apegue-se à fé, porque algo novo Deus pode acontecer agora na sua vida, hoje. Gratidão. E agora vamos para a mensagem. Bom dia! Mais um dia em que Deus nos dá uma grande oportunidade de sermos melhores do que ontem. Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o professor Cícero Bispo. E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, deixe o seu comentário, curta esse vídeo agora, neste momento, vai lá, dá um joinha, tá bom? Compartilhe essa mensagem e ative o sininho aí das notificações para que você saiba quando eu vou soltar o próximo vídeo. Todos os dias eu estou colocando uma devocional aqui para você com muito carinho. Compartilhe esse trabalho com mais pessoas, ok? Então, vamos para a devocional, a palavra do dia. E a palavra do dia é o poder que cura e transforma. Está lá em Mateus capítulo 8, de 14 a 17. Eu quero ler aqui para vocês. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma só palavra e curou todos os doentes. Assim cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Nós tiramos desse texto 3 lições importantes que, se você aplicar na sua vida hoje, a tua fé será renovada. E se você estiver passando por alguma situação, tenho certeza que o poder de Deus entrará através da sua fé e resolverá essa questão. E você terá um dia muito abençoado, em nome de Jesus. A primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que quando Jesus entra na casa de Simão Pedro, o texto aqui de Mateus diz que ele viu, ele observou, ele notou, ele enxergou que a sogra de Pedro estava enferma. O que nós aprendemos aqui? Que Jesus, ele te vê como outras pessoas não te enxergam. Talvez aquela mulher estava doente e Pedro e os seus outros familiares estavam envolvidos em suas rotinas e não observou que aquela mulher estava sofrendo. Tem um texto da revista Corrigida que diz que ela estava jazendo em febre. Ela estava numa situação complicada. Jazendo significa jazido, quer dizer, se algo não acontecesse, talvez aquela mulher viesse a óbito. E Jesus, ao entrar na casa de Pedro, ele observa isso, ele vê. O que nós aprendemos com isso? Deus te vê, Deus te enxerga. E Deus não te enxerga, não te vê, não te nota, não te percebe
como os homens, como as pessoas. Ele olha para você e enxerga o teu real problema. Ele olha para você e enxerga a tua real necessidade. Qual seja o seu problema agora, nesse momento, Deus não somente te vê, mas Ele vê o seu problema. Para Deus você é totalmente transparente. Deus conhece o que você está passando, o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está carregando aí dentro. E Ele está vendo isso. Ele está enxergando isso. Eu quero que você acredite nisso agora, que Deus não somente te vê, mas Ele sabe dos problemas, das crises que estão acontecendo na sua vida e dentro da sua alma. A segunda lição que nós aprendemos é que Jesus não ficou somente no olhar. Jesus, Ele é diferente de todos porque justamente Ele não fica somente no olhar. Ele é empático, Ele entra na dor das pessoas. O texto vai dizer que Ele foi e tocou naquela mulher. Tocou naquela mulher, pegou na mão dela, levantou ela e a febre a deixou. Jesus, Ele apenas não olha para você, mas Ele toca em você. Ele age em você. Ele levanta você. Ele cura você. Ele não é igual aquelas pessoas que olham para o problema do próximo e diz, coitadinho dele. Oh, que pena. Ah, se eu pudesse fazer alguma coisa. Mas Jesus não. Jesus não fica só no olhar. Jesus não fica só na palavra. Jesus, Ele vai para a ação. E Ele toca, assim como Ele tocava nos leprosos, tocava nos enfermos, tocava nos endemoniados. E essas pessoas eram libertas por Ele. Hoje, Deus faz a mesma coisa com você. Se você acreditar, se você usar a fé que você tem em Deus, e nesse exato momento, você falar com Ele e disser, Deus, toca na minha vida. O Senhor sabe o que eu estou passando. Então, assim como o Senhor tocou lá naquela mulher, na sogra de Pedro, vem até o meu local e pega na minha mão, me levanta, toca em mim, porque eu quero sair dessa situação. Eu quero me levantar. Eu não quero ficar prostrado ou prostrada. Deus, Ele é um Deus de contato. Deus é um Deus que tem prazer em ter contato com você. Foi por isso que Jesus morreu e ressuscitou, para devolver essa comunhão de Deus com as pessoas, de você com Deus. Terceira lição que nós aprendemos aqui nesse texto maravilhoso é que aquela mulher foi curada por Jesus. Deus a abençoou. E o texto vai dizer que ela levantou e ela começou a servir a Jesus. Eu imagino a casa daquela mulher bagunçada, suja, louça pela pia, roupa para lavar, a sala toda bagunçada, enfim, porque ela era a mulher, talvez ela seria a pessoa que organizasse aquela casa. E agora ela estava boa, ela começou a arrumar a casa, ela começou a limpar as coisas, ela começou a lavar a louça, guardar as roupas, arrumar a sala, tirar a poeira, enfim. E tudo isso para servir a Jesus, para oferecer um almoço digno a Jesus e os seus discípulos. O que nós aprendemos com isso? Depois que Deus nos toca, a gente precisa arrumar a casa que ficou bagunçada, esse tempo de enfermidade, esse tempo de confusão. A casa é a nossa alma, a casa é a nossa mente, a casa é o nosso coração. Mas nós vamos limpar, nós vamos arrumar, não para o nosso ego, não para o nosso conforto, mas é para servir a Jesus, para oferecer a Jesus agora uma casa limpa, para oferecer para Jesus agora um alimento. E aquela mulher, ela agora, com as suas ações, ela estava dizendo para Jesus, Senhor, agora minha casa está limpa, está cheirosa, e aqui tem alimento para o Senhor, se alimenta, o Senhor e os seus discípulos, e eu estou muito feliz, e essa é a minha ação de gratidão.
É assim que nós temos que nos comportar depois que Deus nos ajuda. É sermos gratos. E a melhor forma de nós sermos gratos é entregar nossa alma, o nosso coração, a nossa mente em louvor a Ele. Jesus aceitou aquela oferta daquela mulher e o texto da Bíblia diz que ele ficou até a noite e ao anoitecer, ao anoitecer, muitas pessoas com problemas sérios foram àquela casa. Em outro texto diz que Jesus mandou convidar os paralíticos, os coxos, os endemoniados, alguém que quisesse um milagre, uma oração, uma palavra, para que fosse naquele lugar. Olha só que coisa extraordinária quando Deus toca na sua vida. Quando Deus toca na sua vida, Ele te levanta, Ele te cura, você sente ânimo para servi-lo, você entrega a sua casa a Ele. Agora, a casa daquela mulher não era apenas Jesus que estava lá, mas pessoas doentes, endemoniadas, problemáticas, paralíticos. E o texto diz que Jesus naquela noite curou todos, expulsou os demônios e todo mundo foi liberto. Olha que lição incrível que nós trazemos para a nossa vida hoje. Quando nós buscamos a Deus e Deus toca em nossa vida, não somente nós somos abençoados, mas outras pessoas ao redor são abençoadas também através da nossa saúde espiritual, através da nossa saúde mental, através da nossa vida com Deus, uma vida de fé. E eu não estou falando aqui de religião, de você estar congregando, não estar congregando, estar fazendo. Não, é a sua vida com Deus, a sua fé com Deus, o seu momento com Deus que te transformará em um ser humano de moral, de caráter, que ama a Deus e que ajuda as pessoas. Mas isso só é possível se Deus tocar em nós. Então, meu querido, minha querida, que essa mensagem te ilumine e que se você estiver passando por algum tipo de dificuldade, seja ela qual for, fique sabendo que Deus está te enxergando e Ele te tocará. E quando Ele te tocar, você vai ser um exemplo. E muitas pessoas virão a ti, porque olham em ti a mão de Deus. E outras pessoas também serão abençoadas. E assim cumpriremos o nosso propósito. E assim a nossa vida tem sentido. A vida só tem sentido se nós vivermos naquilo que Jesus ensinou. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo como a nós mesmos. Deus te abençoe. Se inscreva no canal mais uma vez. Se você gostou dessa mensagem, deixe seu comentário. Compartilha com mais pessoas. E gratidão e até o próximo vídeo.